Abra sua Bíblia em Romanos 12. Romanos capítulo número 12. Verso de número 4, a gente sempre pega um texto desse dos dons para a gente tomar como trilho. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, ou seja, serviço, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. E quem exerce misericórdia, que seja com alegria. Diga amém. Queridos, na semana passada a gente começou a abordar a categoria dos dons. A gente começou a listar dom por dom. Não lembro a quantidade que a gente fez na semana passada, mas foram bastante. Eu falei para vocês que existem 3 categorias principais de dons. Eu estudando a Bíblia, a gente fazendo esse esboço com base nos livros que a gente está tomando como base, os estudos, eu percebi que cada categoria de dom vai refletir uma pessoa da Trindade. Como assim, pastor Gabriel? Tem categorias de dom que a gente chamou na semana passada de dons de criação. Os dons de criação vão refletir Deus Pai, que é a primeira pessoa da Trindade. E a gente falou sobre criatividade artística. Você está com o slide completo aí, Arthur? Pode colocar lá do começo, do 1. Está a partir da hospitalidade, é? Pode colocar a hospitalidade já aí na tela, por favor. A gente falou desse dom de criação. Falamos semana passada, criatividade artística, que são pessoas que têm habilidade dada por Deus de fazer coisas inéditas. São aquelas pessoas que Deus capacita para fazer coisas artísticas, teatro, música, escultura, decoração. Falamos de habilidade manual, que Deus dá dom de habilidade manual às pessoas. Tem gente que não tem um curso de engenharia, mas o que pega para construir dá certo. Às vezes a pessoa pensa, não, é porque eu levo o jeito. Aí nem é um dom de habilidade manual. Tem um rapaz aqui da Igreja Pão da Vida. O homem que construiu, ele construiu essa igreja, chama-se Dagmar. Dagmar, ele não tem nenhum diploma de engenharia, mas ele é eletricista, é pedreiro, é encanador. Meu irmão, ele solda, ele pinta, ele reboca. Toda essa igreja aqui, e boa parte da casa do pai foi feita por ele e pela equipe dele. É um cara extraordinário que tem um dom de habilidade manual. São pessoas que conseguem fazer as coisas com as mãos. Dom do Espírito Santo. A gente falou sobre generosidade na semana passada. Foi esses 3 que a gente falou. Criatividade artística, habilidade manual e generosidade. Generosidade são aquelas pessoas que são desprendidas de dinheiro. Elas não têm problema em abrir a mão. Ela faz mais do que lhe é pedido. É aquela pessoa que entendeu mais de 10%. Tem gente ainda que 10% já é tudo que ele tem. Pastor, 10% sofrido. É aquele que é chorado mesmo. Eu estou ligado. Mas a gente fala sobre dízimo outro culto. Quando a gente começar a construir a ala feminina, né? Então, a pessoa que tem generosidade, ela é desprendida disso. E a gente viu na semana passada que quem mais é desprendido, mais Deus dá. A pessoa que tem generosidade, um dos perigos dela, ela é enriquecer demais. Porque ela é tão mão aberta para o reino que Deus diz, nesse daqui eu não tenho medo de derramar, porque ele não vai reter. E hoje a gente vai entrar em outro dom, que é o dom de hospitalidade. A hospitalidade foi extremamente necessária no início da igreja. Porque antigamente, meu irmão, não tinha templo. O templo que havia na época não era dos cristãos, eram dos judeus. E os cristãos, quando iam para lá, geralmente só dava confusão. Então como é que o evangelho era espalhado, era propagado? Hoje tem culto lá na casa da irmã Elisângela. Eita glória!
convida a rua, convida o bairro, convida os crentes da cidade, tudinho, vamos aglomerar todo mundo lá na casa da irmã Elisângela. O dom de hospitalidade vai capacitar a Elisângela de fazer com que cada pessoa que chegue na casa dela se sinta em casa. É um dom extremamente necessário. Detalhe, mesmo que eu não tenha dom de hospitalidade, eu não posso receber as pessoas de maneira ruim em casa. Mas a pessoa que tem esse dom, ela vai conseguir de maneira mais fácil criar um ambiente de comunhão. Você já chegou numa casa de uma pessoa onde você se sentiu meio que rejeitado? Você sentou lá no sofá e a pessoa fica olhando assim para você, como quem diz, vai embora que hora? Já aconteceu com vocês? Misericórdia. Mas você já chegou na casa de uma pessoa que você mal tem intimidade, só que quando você sentou para conversar, meu amigo, ela parecia que você fazia 20 anos que conhecia. Já teve essa experiência? Se não, eu oro pela sua vida, para que você encontre uma pessoa assim. Aquela pessoa que lhe faz você sentir em casa. Ela faz com que você se sinta bem recebido. Ela lhe honra, ela lhe dá água, ela lhe dá... Às vezes a casa não é luxuosa, não é confortável, mas o dom de hospitalidade na vida dessa pessoa é tão grande que ela cria esse ambiente que abraça. Eu lembro de uma vez, eu quero contar um testemunho em cada dom e não dá tempo. Eu lembro de uma vez que eu inventei de fazer uma viagem de bicicleta daqui para Canoa Quebrada. Não sei se mãe lembra disso. Na época que eu viajava muito de bicicleta, mas meu irmão Chiquinho. E eu tirei na frente. Tinha um pelotão que estava lá. Eu estava muito com vontade de chegar logo. Fui na frente, fui-me embora. Eu sei que eu já a uns 20 quilômetros de distância do primeiro grupo. Tinham vários grupos que se espalhavam indo até lá. E eu estava entre o grupo retardatário e entre os primeiros. Estava no meio do caminho. Acabou a minha água. E meu irmão, até eu saber que não tinha água, estava bem. Quando eu vi no canteiro que não tinha água, começou, passei mal. E o calor já era mais ou menos umas 11 horas. Sol rachando na BR. Eu tinha acabado de passar daquele posto fiscal na BR, que tem um posto fiscal, caminho de Canoas, os irmãos que passaram por lá sabem. E eu tinha acabado de passar do posto fiscal, o sol rachando, olhava para um lado, não via nada. Olhava para frente, o outro pelotão não dava nem notícia, olhava para trás, não via ninguém. Eu falei, meu Deus, vou morrer aqui. E eu angustiado. E eu lembro que eu vi assim, andei mais uns 8, 9 quilômetros de bicicleta, e vi uma casinha simples, daquelas de taipa, coisa muito humilde. Eu disse, é ali mesmo. Eu desci a bicicletinha, desci a BR, coloquei lá, bati. Bom dia. Saiu uma senhorazinha e falou, bom dia. Eu estava com dinheiro no bolso e falei, tem água para vender? Ela disse, tem não. Meu irmão, eu baixei a cabeça. Eu disse, tá bom, obrigado. Na hora que eu ia me embora, ela disse, para vender não tem não, mas para dar, meu filho, tem. Entra aqui. Aí eu olhei, eu dei um sorriso, ela começou a rir. Essa mulher me sentou num banquinho que tinha lá, meio que de couro, de madeira. Me sentou e disse, meu filho, quer uma melancia bem geladinha? Eu falei, eu quero. Meu filho, quer um melão? Eu falei, aceito. Banana. Eu falei, rapaz, essa mulher tem as frutas do mundo todinho aqui. Ela encheu minha garrafa, me deu uns 4 copos d'água, me deu fruta e no final ainda me deu 2 cocadas para eu levar. Ela perguntou, meu filho vem sempre aqui? Eu digo, não, minha senhora, nunca mais eu inventei isso na minha vida. Pois quando você quiser passar por aqui por Casa Novo, pode passar que vai ser muito bem recebido. Irmão, eu peguei a bicicleta, fui embora, terminei a viagem sossegado. Aquela mulher tinha um dom de hospitalidade. Ela recebeu como se eu fosse membro da família dela. E esse foi um dom que foi muito característico nos cristãos. Eu vou falar sobre algumas coisas hoje e vocês vão perceber o seguinte. Muitos dos dons bíblicos, eles estão se perdendo, não porque Deus não está dando, mas porque o mundo quer que você se esqueça deles. O mundo individualista, o mundo que só olha para o próprio nariz, ele nunca vai deixar com que você seja hospitaleiro. Cada um que crie sua casa, cada um cuide sua vida, cada um que... Eu cresci num ambiente de igreja onde você vinha para o culto, terminava o culto, cada um para sua casa. Ninguém queira saber da vida de ninguém, ninguém conversa comigo, a gente é irmão aqui no culto, terminou. Ia no mercado, os crentes não falavam.
Chegava no shopping, os crentes não falavam. Via outro crente, virava o rosto e andava. Vocês já passaram por isso já? Eu falei, meu Deus do céu, isso não é reino de Deus não. Como é que eu digo que o fulano é meu irmão desse jeito? Só se for os irmãos de José. Aí... Por isso que nós aqui na Pão da Vida oramos por ambiente de hospitalidade. Para quê? Para que não seja somente uma igreja para você frequentar, mas uma família para... Família é casa. Tem alguns textos de hospitalidade, Gênesis 18, Mateus 10. Eu vou deixar esses textos aí, se vocês quiserem tirar foto, anotar. A gente não vai dar tempo de ler cada um. Mas em Gênesis 18, que é o primeiro texto de hospitalidade, narra como Abraão honrou Deus sem saber que era Deus. Abraão recebe 3 homens e depois ele descobre que aqueles 3 homens eram anjos. Porque eu digo para você, você vai receber um anjo na sua casa. Mas Abraão não sabia que aquele homem era anjo. Ele recebe 3. E quando ele recebe, a primeira coisa que ele faz, ele prepara a água e dá um grito: Sara, mata aí o bezerro. Agora, chegou 3 homens aqui, eles estão com fome. Ele não sabia nem quem era. Abraão não tinha ciência ainda de que aquele era a representação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles 3 anjos. Era uma teofania. Depois a gente fala sobre isso. Mas a honra que ele teve fez com que logo após ele honrar na hospitalidade, o anjo falasse assim para ele, Deus falasse assim para ele: no ano que vem, por essa época, Sara estará tendo seu bebê. Então a hospitalidade, ela tem suas recompensas. Em Mateus capítulo número 10, a gente vai ver Jesus Cristo falando que quando você recebe alguém, você dá, no verso 40 e 42, se você der de um copo d'água a um profeta, você recebe galardão de um profeta. Pegar um copo d'água, ó, pastor, beba um pouquinho. Vou dar para o pastor Chico um copo d'água, eu vou receber um galardão como o do pastor, simplesmente pelo fator de hospitalidade. Tremendo, hein? Isla trouxe 2 aqui para mim, ela fez, trouxe 2, velho. Então, aí estão as referências. Próximo dom, misericórdia. Diga comigo, misericórdia, pastor. O dom de misericórdia, ele é diferente do de generosidade. Generosidade é aquela pessoa que tem muito prazer em ofertar, em dar o dinheiro, em dar o recurso. A misericórdia já é mãos à obra. Qual a diferença de generosidade e misericórdia? Generosidade é o desprendimento financeiro. A misericórdia é o dom que faz com que as pessoas ajam. Elas ajam, coloquem a mão na massa, com que elas façam, com que elas abracem. Existe um dom de misericórdia muito forte na Igreja Pão da Vida, que faz com que a gente dê um abraço no morador de rua, faz com que a gente atenda a causa do necessitado. Existe um dom de generosidade na pessoa que dá o recurso, e um dom de misericórdia na pessoa que vai lá e faz acontecer. Em falando a respeito do dom de misericórdia, a gente tem um texto em Tiago capítulo número 1. As referências estão aí depois, se você quiser dar uma lida em casa na sua Bíblia. Eu tenho que concluir os de criação e começar o próximo, então por isso que eu estou correndo um pouquinho. Então, em Tiago capítulo 1, verso 27, Tiago diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. No capítulo número 2, Tiago vai fazer ainda outra exortação. No verso 14 de Tiago 2, ele diz assim: qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver as obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitado do alimento diário, e um de vocês lhe disser: vá em paz, Deus proverá, Deus abençoe. Ô meu irmão, perdoe, teu não. Tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago está fazendo tanta menção que nós somos salvos para praticar as boas obras,
conversa para outro culto. Você não é salvo pelas obras, você é salvo para praticar as boas obras. Outro culto a gente fala sobre isso. Mas a ideia do dom de misericórdia são aquelas pessoas que têm esse imenso prazer em estender a mão ao necessitado. Quais são os campos de atuação de uma pessoa que tem um dom de misericórdia, pastor Gabriel? Essas pessoas podem visitar os enfermos, trabalhar com dependentes químicos, trabalhar com necessitados, hospitais, pessoas marginalizadas, trabalhar em presídios, qualquer área de carência, o dom de misericórdia, ele vai chegar. Ele é um dom que Deus coloca na igreja para operar justiça. Deus deu braços à igreja para que ela abrace. Deus não deu braços à igreja para que ela empurre. Deus deu braços à igreja para que ela abrace. Abraça quem, pastor? Aquele que é soberbo e besta? Não, abraça o necessitado. Eu não me preocupo em evangelizar gente besta e soberba. Uma hora Deus derruba essa pessoa, quando ela estiver toda quebrada, a gente abraça. Aí quando os necessitados, Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Esse dom de misericórdia. Alguns cristãos com esse dom aqui, eles são tão sensíveis à miséria, que eles se sentem angustiados pela circunstância do mundo. Eles ficam aflitos quando vê a situação difícil do mundo. É característico desse dom de misericórdia. Próximo dom. Dom de música. Próximo dom. Dom de música. Ó, esse aqui é Max, ó, depois do implante. Aí, ó, como é que vai ficar? Ficar lindo. O dom de música. Eu coloquei isso no slide da semana passada. Eu fiquei doido para chegar, ele não veio hoje, ó. O dom de música, ele é diferente do de criatividade artística. Criatividade artística é criar, é compor música. O dom de música não. O dom de música é quando as pessoas têm essa unção dada por Deus para exaltar o Senhor em louvor e edificar a igreja. Detalhe, para ter o dom de música, deixa eu explicar isso bem direitinho, para que ninguém se ofenda. Para que é o dom de música? Exaltar a Deus e edificar o corpo de Cristo. Só louva quem tem o dom de música? Não. Lembra que a gente falou umas semanas atrás da função universal e do dom? Quem tem o dom de música vai ter a capacidade de conduzir a igreja em adoração. Quem está cantando aqui e tem um dom de música, ele tanto exalta a Deus, canta, especialmente, ó, Jane, um dom seu, do Marco Antônio, do Adriano, pessoal do Pão da Vida Music, do nosso querido irmão Paulo Henrique. A função de vocês, glorificar e exaltar e adorar o Senhor. Enquanto vocês estão fazendo isso, a igreja deve ser edificada pela adoração de vocês. Se vocês, na adoração de vocês, não estão edificando a igreja, o dom de música não está sendo usado. Então o propósito do dom é para exaltar a Deus e edificar a igreja, em relação ao louvor e ao canto. Por que eu estou dizendo isso? Eu não tenho um dom de música forte. Se eu pedir aqui, Adriano, um tom, eu vou saber porque eu me esforcei bastante para tentar tirar alguma coisa. Pode ser que você seja edificado ou não. Quando a gente for fazer o teste dos dons, tem uma partezinha lá que é para você pedir a um amigo para identificar em você. Que às vezes na sua cabeça, eu quero muito, quero muito, quero muito, mas o Senhor não lhe chamou para isso. Como assim, pastor Gabriel? Você está dizendo que eu não posso cantar? Pode, minha irmã. Não tem nenhum problema, mas você vai ser mais feliz na plena execução de outro dom. Por quê? O propósito do dom é edificação do corpo. Pastor Gabriel, não tenho dom de música. Como é que eu faço para louvar na igreja? Eu posso louvar? Pode. Mas quem tem um dom vai conseguir edificar mais a igreja. E aqui a gente tem que colocar por terra, abrir o nosso coração, ficar bem tranquilo, que é para não dizer, o pastor Gabriel está dizendo que quem canta feio não pode cantar. Não, meu irmão, você pode. Não tem nenhum problema. Função universal. Mas existe um dom específico que o Senhor destinou para isso. E talvez não seja o seu. E está tudo bem. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo diz amém.
Eu espero que eu não tenha jogado água nos sonhos de alguém aqui. Por exemplo, se a pastora Ângela pegar o microfone para cantar, acabou o culto. Acabou a reunião. A gente vai para casa. Ela vai estar exaltando a Deus com todo o coração, mas a igreja não vai estar sendo edificada. Basicamente é isso. Eu usei ela como exemplo porque é minha irmã. Tá tudo bem. Então esse dom, nas referências que a gente tem, como é que esse dom se manifesta, pastor Gabriel? Em cantores, instrumentistas, líderes de adoração, professores de canto, professores de coral. São as pessoas que vão realmente reger o louvor. E esses da música devem se dedicar à música também. Como? Pergunta a Adriano, pergunta a Jane a quantidade de vezes que eles já ensaiaram para ministrar aqui. Ensaiam, estudam, desenvolvendo o dom e a capacidade que Deus deu a eles. Quando o Marco Antônio canta aqui, claramente ele tem um dom de música. Porque meu irmão, não tem como discutir. Tu tem um dom de música. A igreja é edificada quando você canta. É igual dizer que o pastor Chico tem um dom de mestre. A igreja é edificada quando ele ensina. Tu tem um dom de música. Aí cabe o aperfeiçoamento do dom, se engajar, estudar e entender a importância da ministração. Detalhe que eu faço aos músicos, a todos: não só toquem ou cantem, ministrem. Porque quando você fala música, você está falando a letra da música, pega a letra da música e coloca teu coração nela. Quando o Paulo Henrique estava cantando aqui, no meio da música ele parou e começou a ministrar a palavra. Ele estava colocando o que o coração dele estava ardendo aqui, a palavra. E é aí que a igreja é edificada. A gente tem várias referências disso no Antigo Testamento. Quando Davi escolheu os cantores do templo, Davi escolheu músicos, escolheu os cantores, os líderes de coral. Ele escolheu cada um deles para exercer a função dentro do templo. E aí, quando a gente, acho que uns 2 anos atrás, a gente fez uma audição para o Pão da Vida Music. Os irmãos se chocaram. Audição para quê, pastor? Só para a gente ver, meu irmão, sua capacitação. Quer dizer que só vão botar quem sabe cantar? Ô irmão, peraí, me ajuda. Vai ficar tudo bem. Eu não toco mais no Pão da Vida Music. Só quando está faltando eu vou lá e toco. Quando está faltando eu vou lá e canto. Mas se tem alguém que faz melhor do que eu, por que eu não posso me dedicar a uma coisa que eu faço melhor, enquanto o irmão faz outra coisa que é melhor para ele? Né? É aquela consciência de corpo. Ah, mas eu queria ser o canto da igreja. Mas se Deus chamou para ser outra coisa? Ah, mas eu acho tão bonito quem canta. Eu também acho, mas nós não cantamos, irmão. Então nós dividimos essa parceria. Vamos chorar junto. Lá no céu nós diga: Jesus, por que você não me deu? Ele fala: porque ele deu outra coisa. Deixa mais para frente. Dom de organização. Próximo dom. Lembrando da conversa que a gente teve, que cada dom que você não tem é um motivo para dar glória a Deus. Olha no olho azul do irmão que está do seu lado. Se não for azul é por causa das luzes que estão encandeando. Fala assim: cada dom que você não tem é um motivo para dar glória a Deus. Por quê, pastor Gabriel? O que Deus não lhe deu, Ele deu a outras pessoas para poderem lhe servir. E o que Deus deu a você para você poder servir outras pessoas. Próximo dom é organização. Organização, ela é da mesma raiz do grego para a palavra timoneiro. Alguém sabe o que é um timoneiro? Timoneiro é o imediato do capitão do navio. O timoneiro. O capitão do navio, ele dá a ordem. O timoneiro se encarrega que aquela ordem vai ser organizada e passada para a tripulação. Organização no reino de Deus é essencial. É essencial. A igreja precisa ser organizada e precisa de pessoas com dom de organização. A organização está ligada ao planejamento, às etapas, a construir estratégias. Precisa, irmão. Você não sabe quanto a gente precisou se organizar para fazer todos os eventos da igreja. Como precisa ser organizado? A organização gera a multiplicação de Deus. No texto de Marcos capítulo número 6,
nesse verso número 35, Jesus pede aos discípulos que sentem a multidão. Aqui eu acho que deve ter umas 100 e poucas pessoas. Imagina todo mundo aqui morrendo de fome, esperando do pastor Chico a janta. Vocês estão sem comer há 3 dias, no jejum e na consagração, e chegaram no culto de domingo, e está todo mundo morrendo de fome, a entrega do jejum, e todo mundo chega para o pastor e diz: cadê a comida, pastor? Vai todo mundo para cima do veinho. Se o pastor Chico coloca a comida aqui, vai todo mundo avançar em cima. Uns vão comer e outros não vão. É ou não é? Mas se todo mundo ficar sentadinho, organizado, começar a distribuir as porções para os chefes de família, vou dar o pai e a mãe vão dar aos filhos, todo mundo vai se alimentar. Foi o que aconteceu em Marcos 6. 20 mil pessoas. A Bíblia diz que eram 5 mil homens. Coloque cada homem aí com sua esposa e uns 2 filhos no mínimo, sendo generoso, porque a galera daquela época multiplicava bem. 5 mil homens, fora mulheres e crianças. 5 mil homens, umas 20 mil pessoas. Todo mundo desesperado de fome. Jesus tinha 5 pão e 2 peixinhos. Era o que ele tinha. Ele, antes de orar e agradecer ao Pai, ele disse: sente todo mundo, divida em porções de 100 e de 50. Dividiram a multidão, organizaram. Ele orou, abençoou, entregou para os discípulos. Todo mundo comeu e sobrou. Se não tivesse organizado, meu irmão, a multiplicação... Ei, meu querido, ia ter um que ia comer 12 cestos de pão com 50 quilos de peixe, outro não ia comer nada. O dom de organização é extremamente essencial para o reino de Deus. Você vai ver a organização também em Jetro. Quando Jetro chega para Moisés e diz: divida capitães. Você coloca os chefes de 100, coloca os chefes de 50, chefes de 1000, porque o povo é numeroso. Pastor Chico, qual é a missão do pastor Chico esse ano? Pastor, divida a igreja Pão da Vida em capitães. O povo está crescendo. Você vai ter que colocar Maico como chefe de 1000 crentes, vai ter que colocar Marco Antônio como chefe de 1000, vai ter que colocar outros irmãos liderando 100, outros 500, outros 200. Dá uma cutucada na pessoa que está assim do seu lado. Fala assim: está preparado? Não, dá uma cutucada assim, fala: está preparado? Deus vai te dar multidões. Deus vai dar a você multidões para o reino de Deus. Aleluia! Meu irmão, organização é essencial. A organização impede que ninguém se perca. Quando falta organização, a igreja meio que vira um túnel. Como um túnel, pastor. Muita gente entra, mas muita gente sai, porque não está organizado. Próximo dom: pobreza voluntária. É o nosso próximo dom. Pode passar, Arthurzinho. O dom de pobreza voluntária. Vamos lá. A palavra-chave aqui é voluntária. E esse é aquele dom que foi... Como é que eu posso explicar? O nosso mundo capitalista olha para esse dom aqui e diz: isso é mentira. O que é uma pessoa que tem um dom de pobreza voluntária, pastor Gabriel? Essa pessoa, ela baixa o padrão de vida dela para poder ajudar o próximo. É aquela pessoa que não quer ostentação, não quer luxo. Ela tendo o que comer, ela tendo o que vestir e podendo ajudar outra pessoa com o que sobra, ela está bem. Na Bíblia e na história da igreja existem muitas pessoas com esse tipo de dom. E é um dom necessário no reino de Deus. Deus deu esse dom porque é necessário. Agora, o que eu quero que vocês prestem atenção? O mundo diz para você: você só vai ser feliz se você tiver uma casa tal, um carro tal, uma moto tal, um menino estudando em tal escola. O mundo lhe dá o padrão de vida. Para as pessoas que têm esse dom, fica muito difícil compreender. Porque ela chega para o mundo e o mundo diz: você vai ser feliz se tiver uma casa, 3 carros, 8 televisão, não sei quantos aparelhos, porque o mundo é consumista. Só que existem pessoas que têm um dom de pobreza voluntária e viram em contradição. Pastor Gabriel, todo mundo que é pobre tem um dom de pobreza voluntária? Não. É mais fácil a gente perceber em pessoas que eram extremamente ricas, abandonam sua riqueza para ajudar o próximo. Vamos para os exemplos. A gente tem uma baita de uma história
que é de um pastor chamado George Miller. Alguém já conheceu a história do George Miller? O George Miller, ele alimentava 10 mil crianças de orfanato. Ele era um cara rico, abandonou tudo que ele tinha. Tem a história dele no livro Heróis da Fé. Quem já leu Heróis da Fé vai lembrar da história do George Miller. Ele liderava orfanatos e todos os dias ele precisava de uma providência extraordinária de Deus. Ele abandonou todas as riquezas que ele tinha e depositou tudo para as crianças carentes. Ele alimentava 10 mil crianças por dia. Outra pessoa aqui no Brasil, mais perto da gente, missionária Edmeia Williams. Alguém já ouviu o testemunho da missionária Edmeia Williams? A missionária Edmeia Williams era uma mulher que era podre de rica. O marido dela, ele era, salvo me engano, não lembro o testemunho dela, que eu já ouvi algumas vezes. Ele era o segundo ou era o terceiro homem mais importante da Petrobras. Ele negociava petróleo direto com o pessoal da Arábia. Eles eram extremamente ricos. Extremamente ricos. Muito ricos. Ela tem vários PhD, uma mulher muito próspera. Ela abandonou todas as riquezas dela para abrir uma casa de crianças, de apoio a crianças. Não era um orfanato, mas era uma espécie de reforço escolar, uma escola que as crianças passavam um dia lá, no morro mais perigoso do Rio de Janeiro. Ela abriu a casa, depois você dá um Google, casa de Marta e Maria, o morro Dona Marta. Alguém, irmão, vale muito a pena tu dar ouvida no testemunho da missionária Edmeia Williams. O morro Dona Marta era um dos mais perigosos do Rio de Janeiro. Mais perigoso do que a Rocinha, na época que ela começou. 10 anos depois que ela começou o trabalho com crianças, depois de ter abandonado toda a riqueza dela e começado o trabalho com crianças, 10 anos depois, o morro Dona Marta foi pacificado sem entrar um policial disparando uma arma lá dentro. Essa mulher mudou a história de um morro. Totalmente. Ela começou na base. E quando perguntaram para ela como que a senhora fez, eu simplesmente dei de comida a quem tinha fome, dei um abraço em quem estava carente e ensinei a palavra de Deus. O resto Deus fez. Rapaz, é tremenda a história dessa mulher. 10 anos. As mães que iam trabalhar, ao invés de deixar as crianças na rua para os traficantes adotarem, deixava na casa de Marta e Maria, que era a casa. Maria e Marta, muito obrigado, amor. Maria e Marta é o nome do projeto. Deixava as crianças lá. Ou elas estavam na escola, ou estavam nessa casa. Elas comiam, faziam as atividades, tinham um reforço escolar, a palavra era pregada e mandava as crianças só para dormir em casa. 10 anos depois, as crianças que não foram levadas para o tráfico, agora são filhos de Deus. E mudou a história. Gente, eu fiquei impactado com isso. São pessoas como essa que entenderam um dom que Deus colocou e usaram. Aquele chamado que arde no seu coração, quem sabe Deus não está querendo lhe dar um lugar que Satanás está mandando. Existem lugares na cidade de Mossoró onde Satanás reina. E às vezes Deus está despertando você para fazer alguma coisa e você não está entendendo. Mas eu oro para que em nome de Jesus isso seja mais do que conhecimento, seja um despertar do Espírito Santo para você atender o chamado divino, meu irmão, para o propósito do reino. Talvez você olhe e diga: pastor, eu não sou capaz disso. Diga: você está certo, tu não é capaz. Mas tem um que faz você ser capaz, meu irmão. Amém, gente? A gente vai para a próxima categoria de dons agora. Pode passar, Arthurzinho. Nossa próxima categoria de dons são os dons evangelísticos. Nós saímos dos dons de criação, que refletem bastante Deus Pai, e a gente entra agora nos dons que vão mostrar a missão de Cristo. Refletem a segunda pessoa da Trindade. São os dons evangelísticos. Quando a gente fala de dons evangelísticos, a gente está falando de os dons que vão cooperar para a pregação do Evangelho. Esses dons, eles vão sempre estar ligados à propagação do Evangelho, a mensagem, ajudar as outras pessoas a crescerem na fé e também a conhecerem Jesus e aceitarem Jesus. Então esses são os dons evangelísticos. Pode passar, Arthurzinho. Primeiro dom evangelístico é o apóstolo. Pastor Gabriel, antes de eu entrar nas referências bíblicas e falar sobre o dom de apóstolo, quero dizer para você o seguinte:
Existe apóstolo hoje, e está na Bíblia. Não tem como dizer que não está, porque está na Bíblia. Mas por que nós não usamos o termo apóstolo? Por que a igreja não usa o termo apóstolo? De uns anos para cá, muitos homens se levantaram dizendo apóstolos que não são, e mancharam o nome do dom. E quando você fala apóstolo no Brasil, é associado a uma galera que está interessada nisso aqui. E eu não vou falar nomes, mas vocês estão ligados que tem uma ruma de galera aí que se chama de apóstolo e não é. Que vende milagre, que vende indulgências evangélicas, vende milagre, vende cura. Pastor Chico volta e meia fala disso no culto no lar. Sal milagroso, terra no céu, enxada de matar capeta, essas coisas que vocês já viram na televisão, na internet. Mais ou menos isso. E essa galera se denominou apóstolo e sujou o nome do dom. Mas biblicamente falando, existem apóstolos. Existe o apóstolo de Deus Pai. Quem é o apóstolo de Deus Pai? Jesus. Jesus é o apóstolo do Pai. Quem são os apóstolos de Jesus? Quem são os apóstolos de Jesus? Os 12. Pedro, Tiago, João, Felipe, André, Paulo, que foi o último dos apóstolos de Cristo. E existem os apóstolos do Espírito Santo. Os apóstolos que o Espírito Santo faz. E aí a gente vai para as referências. Atos 14, 14. Eu quero ler esse texto. Atos 14, 14. Atos 14, 14 diz assim: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo. Quem eram os apóstolos aí? A Bíblia mostra quando Jesus institui Paulo como apóstolo. Mas e Barnabé? Ele foi levantado pela igreja, reconhecido pela igreja como apóstolo também. Está aqui, um apóstolo. Fora dos 12, tirando Paulo, Barnabé. Quando a gente vai lá para o texto de Efésios, no capítulo número 4, a gente já leu esse texto em outros momentos já, em Efésios 4 e 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Ele concedeu uns para apóstolos. Está na Bíblia. Muitas igrejas interpretam isso daqui, não, esse apóstolo aqui é missionário. Mas eu quero explicar para vocês quais são as características de um apóstolo do Espírito Santo. Primeiro, apóstolo, como eu coloquei aqui, é uma liderança relevante além da igreja local. Um apóstolo, ele não se preocupa somente com a realidade da igreja denominacional. O que é uma denominação? Pão da Vida, Assembleia de Deus, Igreja de Cristo, Batista, todas as igrejas, denominações. Igreja da Cidade, tantas e tantas igrejas. São denominações. A pessoa que tem um dom de apóstolo, ele não olha somente para a igreja local, denominação. Ele olha para o corpo de Cristo. Deus coloca essa pessoa como uma autoridade espiritual para o corpo de uma maneira geral. Ele vai servir ao corpo de uma maneira extraordinária. Ele vai liderar um grupo de pastores. Esses dias apareceu uma pessoa aqui na igreja dizendo que era apóstola. Ela chegou para mim e disse: oi, pastor Gabriel, é paz do Senhor. Eu falei: pai, minha irmã, como é seu nome? Eu sou apóstola fulana de tal. Aí eu olhei, na hora eu quis julgar, eu disse: espera aí, Jesus. Opa, minha irmã, a senhora é apóstola? Eu falei: sou. Eu falei: a senhora lidera quantas igrejas? Ela falou: uma. Onde? Na garagem lá de casa. Eu falei: a senhora tem outros pastores sob a sua liderança? Não, pastor, é só eu mesmo. Não é. O apóstolo, ele é um dom que o Espírito Santo dá para uma pessoa que vai liderar outros pastores, liderar outros bispos. Lembra das hierarquias? O apóstolo, o Senhor constitui ele para liderar o corpo de Cristo de uma maneira geral. Ele vai apaziguar conflitos de igreja, vai refazer pontes entre ministérios,
vai fundamentar a doutrina, ele vai plantar novas igrejas. Ele é o cara que ele tem um desejo missionário forte no coração dele. Ele é a pessoa que recebe a visão de Deus. Nós já conversamos sobre isso internamente, e já é muito resoluto de nós, falamos sobre isso de maneira interna. Não levamos a público porque a gente tem medo dos irmãos se escandalizar. Mas o pastor Chico Chagas tem claramente um dom de apóstolo na vida dele. Vou explicar por quê. Ele tem esse dom. Fundamentação de doutrina. O apóstolo é aquele que explica e diz: a doutrina é essa. Quem regimentou há anos atrás a doutrina da Santa Ceia na Igreja Pão da Vida foi o pastor Chico. Antes de muitas igrejas falarem da Santa Ceia como a gente fala, o pai estava falando. O apóstolo também é pioneiro em implementação de igreja. O apóstolo gosta de implementar a igreja onde ninguém mais vai. Enquanto estava muita gente mirando grandes centros, grandes lugares, o pai estava lá, abrindo em pequenos lugares urbanos. É o interesse, fundamentação da doutrina. Então, são características. Lidera uma equipe pastoral. Ele é o líder da equipe pastoral Pão da Vida. O senhor tem um dom de apóstolo. Aí que está. Eu preciso me chamar apóstolo para ter o dom? Não. Eu estava até conversando com o Isla em relação a isso. Quando a gente aplicar o teste, vai ter muitos de vocês que vão ter um dom de pastor. Dom de pastor. Mas talvez você nunca seja pastor de uma denominação, de uma congregação. Pastor Gabriel, Deus me chamou para ser pastor. Vai que Deus tenha lhe chamado para você ser pastor de uma comunidade e não de uma congregação. Vocês estão entendendo, sim ou não? Vocês estão me olhando com a cara assim? Vocês estão bem? Obrigado. Aleluia. Isso aqui está melhor, né? Pronto. Então, o dom de apóstolo, ele está ligado a essa liderança geral. Porque todo mundo não é apóstolo? Porque não... Se todo mundo fosse uma alta liderança, quem seriam as pequenas lideranças? Vocês estão entendendo? O apóstolo, ele recebe um conjunto de muitos outros dons. Ele é mestre no ensino da palavra. Ele tem um desejo missionário. Ele é um profeta, pois recebe visão de Deus. Deus ministra muitas curas através dele para que ele propague o reino de Deus. E na Bíblia a gente tem algumas referências para falar sobre isso. Autoridade além da igreja local é o apóstolo. Ele é uma influência para o corpo de Cristo de uma maneira geral. Outros exemplos. Esse pastor Gabriel hoje está puxando o saco do pastor Chico, chamou ele de apóstolo. Não, irmão. Existem muitos pastores no Brasil que têm dom de apóstolo. Por exemplo, Hernandes Dias Lopes. Aquele cara é uma autoridade para o corpo de Cristo. Ele não é uma influência, uma consulta só na igreja presbiteriana. Deus levantou ele para ser uma luz para o corpo. Hernandes Dias Lopes, o Luciano Subirá, o Luiz Hermínio. São pessoas que Deus levantou e disse: Brasil, aprenda com essas pessoas. Mundo, aprenda com essas pessoas. São apóstolos, mesmo que não se chamem, mas é a manifestação do dom. Vocês estão entendendo? Amém? Quem sabe não existem apóstolos aqui? Vamos orar por isso. Pessoas que daqui do culto de doutrina eu vou olhar daqui a uns 10 anos você aí, meu irmão, sendo luz de Deus para o Brasil. Olha que maravilha. Ei, irmão, que coisa doida, hein? Deus pegar e levantar algum jovem daqui como um apóstolo, eu vou olhar e dizer: já preguei para essa pessoa. Hein? Que massa. Próximo dom, o apóstolo, autoridade no reino. É isso aí. Próximo dom, pode passar. Aconselhamento, o ombro amigo. Aconselhamento é aquela pessoa que tem uma capacidade de consolar, exortar e encorajar alguém. É aconselhamento. Não confunda aconselhamento com palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é outro dom, a gente fala depois. Aconselhamento a gente também vai encontrar na Bíblia como exortação. É aquela pessoa que quando você chegar, ela vai ter uma palavra para lhe dar de instrução, de consolo, de edificação, de direcionamento. Você já sentiu confuso em algum momento e você chegou para tomar um conselho e aquele conselho foi ruim? Já aconteceu com você? Comigo várias vezes. Existem pessoas que elas vão dar conselhos ruins. Por isso, Senhor, dá um dom de aconselhamento à igreja.
para que a igreja tenha pessoas ombros amigos. Onde é que está o texto de aconselhamento? Romanos 12:8. A gente leu ele hoje. Romanos 12:8. Romanos 12:8 diz assim: o que exorta, faça com dedicação. É o primeiro dom que aparece em Romanos 12:8. Aconselhamento está aqui, exortação. Se você pegar em outras traduções, na Nova Versão Transformadora, tem como colocar na NVT aí, Arthur? Olha se tem. Se não tiver, não tem problema não. Na NVT diz assim, ó. Tá aí, ó. Rapaz, vocês são rápidos demais. Deus abençoe a vida de vocês. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. É o dom de aconselhamento, que é traduzido em quê? Exortação, encorajamento, apoio. Deus dá uma capacidade a essas pessoas de lhe fazer continuar. É o ombro amigo, para você chorar, para pegar na sua mão e dizer: olha, está tudo certo. Quem tem um dom de exortação topado aqui na Igreja Pão da Vida? Pastora Jossanete. Fale que você vai desistir perto da pastora Jossanete. Meu irmão, você não desiste não. Não tem como. É ou não é, meu pastor Chico Chagas? E digo porque a gente já tentou. A gente não tentou não, pai? A gente tentou. E várias vezes. É um dom de exortação. Tem ver que a pastora... Isso não é ruim não, isso é ótimo. Deus colocou na senhora. Garanto para vocês, meus irmãos. Louvo a Deus pela vida da pastora Jossanete. Às vezes os irmãos não sabem, mas o Ministério Pão da Vida está de pé hoje. Primeiro, graças a Deus. Segundo, depois dessa mulher. Porque às vezes que eu e pai sentava para lamentar os problemas e dizer que ia desistir, aí chegava a mãe e dizia: se levanta vocês dois. Meu amigo, não deixava não. Deixa e não deixa até hoje. Existem pessoas que você vai querer desistir e elas vão chegar e dizer: caminhe mais uma milha. Pessoas que vão chegar e você dizer: eu quero abandonar a obra, eu estou cansado. Diz: não, a Bíblia vai dizer que aquele que pegou a mão no arado não olha para trás. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Não assumiu as pontas, agora segure. É um dom de aconselhamento, é um dom de exortação. Então aí as outras referências para a gente poder falar. Depois vocês anotam, leem em casa. Esse dom de aconselhamento, outra pessoa também que tem um dom de exortação destopado, sabe? No teste a senhora vai gabaritar isso daqui. Outra pessoa que vai gabaritar, missionária Aparecida Borges. Aquela mulher é uma exortação ao corpo de Cristo. Tremendo. E você vê que é Deus usando. Próximo dom, evangelismo. Vamos passar? Evangelismo, o ganhador de almas. O evangelismo trata-se da comunicação eficaz da mensagem do evangelho. Todo mundo precisa pregar a palavra de Deus, sim ou não? Todo mundo precisa pregar a palavra de Deus, sim ou não? Todo mundo precisa. Isso é função universal. Mas as pessoas que têm um dom de evangelismo, elas vão ser muito mais presentes nisso e eficazes. Elas vão ser eficazes. O que é eficaz, pastor Gabriel? Ela vai conseguir ter resultados extraordinários. São pessoas que Deus levanta para ganhar almas. Não necessariamente quem ganha vai precisar cuidar. Quem cuida é o pastor. Mas o evangelista, ele precisa ter um desejo missionário. Ele precisa ter dentro dele. Ele precisa ter esse desejo de ganhar pessoas para o reino de Deus, de pregar o evangelho, e ele vai ser assertivo. Lembra que eu falei para vocês que existem várias manifestações? Tem o evangelista daqui de cima pregando, tem o evangelista do presídio, do hospital, dos moradores de rua, das crianças. São várias manifestações. Outro dom que a pastora Jossanete tem, eu estou usando eles como exemplo, pastora Jossanete, Ângela, pai, porque é os que eu conheço de mais intimidade. Mãe tem um dom que Deus deu a ela, que você está aqui fazendo um apelo e a pessoa não vem aceitar Jesus. Ela vai lá onde está a pessoa vem chorando para se acabar. Eu fico aqui pregando, eu vou só esperar a mãe se levantar. Quando Deus manda ela se levantar, vai vir o primeiro. Vocês já viram já quando ela faz isso?
Ela está aqui, daí ela, levanta. Aí sai a pequenininha neguinha. Ela não... Rapaz, eu fico besta. 500 pessoas aqui no culto, a igreja lotada. Ela se levanta, ela vai na pessoa. Ela chega, estende a mão e diz: bora aceitar Jesus? Aí a pessoa faz, a pessoa já começa a chorar. Aí a pessoa, hoje não. Aí a mãe diz: é hoje sim, bora. Aí lá vem a pessoa chorando de se acabar. É uma manifestação do dom de evangelismo que ela tem. Vai eu pegar na mão da pessoa para ela tentar fazer. Venha, passe para aceitar Jesus. Então, é o ganhador de almas. Existem várias manifestações, intensidade, a gente falou sobre isso em outros. O dom de evangelismo apareceu em Atos capítulo número 8 com Filipe. Filipe é chamado de o evangelista porque ele arrastou uma multidão para Jesus em Samaria, território que até então os apóstolos não conseguiam alcançar. Então foi um dom que Deus deu a Filipe para ir até em Samaria. Atos capítulo 8 verso 5, está aí a referência para vocês. Próximo dom: ajuda. O dom de ajuda, pastor Gabriel, é o sirineu. Quem ajuda não necessariamente precisa aconselhar. Tem gente que precisa de um conselho, aí Deus dá um aconselhamento. Mas tem gente que não precisa de um conselho, precisa de alguém para ajudar. Vocês estão entendendo a diferença? Marco Antônio está precisando de uma palavra, um conselho. Eu chego para ele: Marco Antônio, isso. Mas tem momentos que o Marco Antônio não está precisando de alguém para falar, está precisando de alguém para dividir o fardo com ele. É quem tem um dom de ajuda. São pessoas que Deus levanta para auxiliar, cooperar e aliviar o trabalho de outros cristãos. Meu irmão, tem dia que o fardo está pesado, tá ou não tá? Tem dia que a gente sente o peso, que a gente se sente frustrado, a gente se sente cansado. E o Cirineu foi aquele homem, o Simão Cirineu, que ajudou Jesus a cumprir o propósito dele. Quem tem o dom de ajuda são aquelas pessoas que vão ajudar outros a exercerem seu dom. Vocês estão entendendo? O meu dom é ajudar você a exercer o seu. É bonito isso, né? O meu dom qual é? Não, o meu dom é quando o Maicon estiver cansado, eu vou chegar lá e: Maicon, o que é que você está precisando de mim? Deixa eu lhe ajudar a crescer, a aliviar o fardo. É aquela pessoa que alivia o peso do seu ombro e diz: vamos, eu carrego a cruz por um momento. Ela é sua, viu? Não esqueça que ela é sua, mas eu vou carregar só um pouquinho. Por isso que eu coloquei aqui a referência do Cirineu. São pessoas que vão ajudar você a carregar a sua cruz. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala assim: Jesus não vai deixar você abandonar a cruz. Mas fala para essa pessoa: quando você estiver cansado, Ele vai mandar alguém para te ajudar a carregar a sua cruz. Você não vai abandonar, mas Ele vai te ajudar a carregar a sua cruz para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Próximo dom. Glória a Deus. Estou quase acabando, gente. Liderança. Liderança. A liderança é aquela pessoa que engaja. A pessoa que não tem um dom de liderança, ela tem dificuldade de movimentar outras pessoas para fazer alguma coisa. A pessoa que tem um dom de liderança, ela convence. Olha aqui: convencer, engajar, guiar e realizar um propósito. Ou seja, eu vou chegar aqui e dizer: gente, ó, eu vou convencer vocês a ir de meio-dia lá para o centro para nós desfilar num trio elétrico. Pastor Gabriel e o sol, gente, vai ser bênção. Passa um protetor solar e eu engajo vocês. Eu passo a semana. Sábado é o trio elétrico, meu irmão. Sábado é o trio elétrico. Não tem o pingo do meio-dia, nós vamos fazer o pingo da glória. Vamos lá, sábado na igreja. Eu convenço, e vocês foram. E esse ano tem mais. Ele convence, ele engaja, guia e conclui. Líder não é aquele que diz: Marco Antônio, vá ali e faça tal coisa.
Líder não é para mandar, não. Ah, é muito fácil, né? Eu quero ser líder. Deise, faça tal coisa. Hermes, faça tal coisa. Faça tal coisa você. Marco Antônio, você vai fazer tal coisa. Eu vou me sentar aqui e vocês lá suando no ar-condicionado. Ah, sim, é bom ser líder, né? Líder não. Líder de verdade, ele aponta o caminho e diz: vamos, eu vou com você. Isso é um líder. Ele engaja e guia pelo caminho. Por isso que Jesus é o nosso líder. Ele primeiro fez, ele mostrou como é que faz. Não é só mandar fazer. As referências de liderança estão aí em Romanos 12. Esse dom vai aparecer na Bíblia como o que preside. Romanos 12, 8 diz: o que preside faça com zelo. Presidir é justamente liderar. É um dom de liderança. Todo mundo entendeu? O líder, segue o líder. Ele vai mostrar o caminho e vai guiar pelo caminho. Próximo. Missionário. Qual é a diferença do missionário e do evangelista? Quem acerta? Quem acerta, o pastor Chico vai dar uma Bíblia. Próximo culto, doutrina. Ninguém quer ganhar uma Bíblia. Quem acertar vai ganhar uma pizza. Próximo culto. Ah, agora vocês se animaram, né? Vou dizer não, perdeu, vai ganhar não. Ah, pá. A senhora quer que eu volte o slide? Volta aí o slide, Arthur, que a pastora está mandando. 5 e 12. Passa aí agora. A diferença do evangelista e do missionário é a cultura. O missionário, biblicamente falando, ele vai fazer uma missão fora da cultura dele. Missionário, ele não vai ter problema em comer escorpião, em comer barata, em comer aquelas carnes malucas lá da China. Vai ter não. Em comer barro com água vermelha lá na África. Vai ter besteira não. Não vai ter besteira em botar aquelas roupas, em dançar. É mudança cultural. Quando fala de missionário, eu coloquei até aqui, é o estrangeiro. Ele leva a mensagem do evangelho a outras culturas. É a pessoa que é uma missão fora da cultura. Você acha que Jesus só quer salvar quem é moçoroense? Não, Jesus só quer salvar brasileiro. Não. O que é que a igreja vai fazer? Nós vamos enviar missionários. Mas quando chegar em outros países, ele não vai falar do mesmo jeito, vestir do mesmo jeito, cantar do mesmo jeito. Você vai chegar lá na Jamaica para evangelizar, você vai cantar um hino em reggae. Misericórdia, pastor, reggae é do cão. Lá na Jamaica o missionário vai usar para a glória de Deus. O missionário, ele não liga para as barreiras culturais. Ele vai, prega a mensagem, planta a igreja, levanta pastores e vai para outro lugar. Você vai ver que Paulo tinha um dom missionário. Paulo dizia: para o judeu me fiz judeu. Está aí em 1 Coríntios 9, 19. Para o gentil me faço de gentil. Ou seja, para ganhar a pessoa para Jesus, eu não ligo se eu sou judeu, se eu sou brasileiro, se eu sou argentino, se eu sou alemão, se eu sou isso, se eu sou aquilo. Eu vou lá e levo a mensagem. Quem está entendendo diz amém. É o missionário. Missionário, interessante falar que missionário, quem tem um dom missionário, ele não tem apego a bens materiais também. Porque como é que um missionário vai ligar para casa se você vive viajando? A gente conheceu um missionário doido aqui na igreja. Ele não congregava com a gente, acho que era da Bleia. A esposa dele chegou para contar a história dele pra gente. Ele disse: esse homem não pode ter casa, não pode ter carro, não pode ter 10 reais na conta dele. Tudo que ele tem, que ele conquista no nome dos outros. Por quê? 2 vezes que aconteceu, a gente botou o carro no nome dele, ele vendeu o carro e foi fazer missão na África. Foi ou não foi, pai? Você lembra da história desse senhor? E ele dizia: eu vou de novo. 75 anos de idade. Eu vou de novo. Ela deu um vacilo, eu vendo tudo e vou lá ganhar mais alma para Jesus. É um dom missionário. Ele tem um desejo ardente para outras culturas. Eu oro. Nós ainda somos pequenos, novos. É uma igreja com 8 para fazer 9 anos de idade. Mas eu estou orando para que quando essa igreja tiver uns 10 anos, a gente tenha pelo menos assim uns 1000 missionários daqui de Mossoró espalhados pelo mundo, sabe, irmão?
É forte, né, gente? É muito bonito. A mandar os filhos de vocês a desapegando. A sorte de Davi é que ele ainda tem 6, mas quando ele tiver 18, a primeira coisa que eu faço é botar esse menino no avião para África. A evangelizar, meu filho, a ganhar uma para Jesus. Próximo. Vamos lá? Próximo, Arthurzinho. Próximo dom é o de serviço. Qual é a diferença do serviço para a misericórdia? A misericórdia também é mãos à obra. Só que o serviço, e também diferente da ajuda, ele é mais relacionado a tarefas feitas para um órgão, para instituição. Serviço na Bíblia é ministério. Irmão, diga assim comigo: ministério é serviço. Esse dom aqui na Bíblia vai falar da diaconia. Se algo precisa ser feito, faremos. É a palavra de quem tem um dom de serviço. Essa pessoa não tem besteira. É para varrer, eu varro. É para trocar o garrafão, eu troco. É para limpar a teia de aranha. É para subir, é para... O que for para fazer, eu faço. Serviço. A pastora Jacelina disse que a pessoa que é o dom que ela mais ama nas pessoas daqui da igreja são pessoas que, mãos à obra. A pessoa que faz serviço, ela não liga para a função, ela vai e faz. Vi a causa, vou lá e faço. É uma grama, é alguma coisa, o que for, é distribuir a ceia, é recolher a oferta, é receber na porta. É o severino da igreja, do reino de Deus. Essa pessoa é limpar um banheiro. O dom de serviço, ele começou na instituição dos diáconos. Qual era o problema? Os apóstolos não estavam conseguindo pregar, porque eles estavam ocupados distribuindo comer, distribuindo água para as viúvas e para os carentes. Aí ele falou: rapaz, isso não é muito bom não. Enquanto a gente está distribuindo água, comida para as viúvas e os necessitados, a gente está deixando de pregar a palavra. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos levantar diáconos para que eles distribuam de maneira digna, santa, cheios do Espírito Santo, para que a gente se dedique ao ensino da palavra da igreja. Basicamente, o dom de serviço trazendo para a realidade da Pão da Vida. Não seria vantajoso para o pastor Chico Chagas pegar uma vassoura, limpar a igreja durante o culto? Está aqui o culto acontecendo, ar-condicionado, pingou a água ali. Pastor Chico vai descer da pregação, pegar um rodo e limpar a água. Eu tenho certeza que se fosse necessário ele faria. Mas não é mais vantajoso que ele continue pregando? Continue falando a palavra? Aí quem tem um dom de serviço, sopa chegou aqui, fala, meu Deus, Netinha, me arranja um rodo aí, deixa eu limpar agora. É o dom de serviço. Foi o que aconteceu na igreja primitiva. Exatamente assim que aconteceu. Qual é o problema da gente? A gente ainda está com a cabeça quadrada, fechada, dizendo que esse dom é melhor do que esse. Lembra das primeiras conversas que a gente teve? Gente, tem que parar de achar que os dons brigam uns com os outros. E que quem está nessa posição, quem está aqui em cima, o Gabriel e o Adriano, tem os dons mais excelentes do que você. Dentro isso é a coisa mais besta. Eu estava conversando com o Isla, eu digo, eu não entendo, não entra na minha cabeça um crente que briga por liderança dentro da igreja. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Não faz sentido. É você ir contra a lógica do reino de Deus. Conversa para outro culto. O dom de serviço, mãos à obra. Todo mundo entendeu? Só falta 2 dons e a gente vai concluir. Próximo dom, por favor, Arthurzinho. Dom de pastor. Esse dom aqui, assumir responsabilidades por um grupo de cristãos a longo prazo para crescimento espiritual. Coloquei entre aspas aqui, cheiro de ovelha. Pastor é aquele cara que gosta de relacionamento, que sofre junto, que abraça, que edifica, que instrui. Ele acompanha o crescimento espiritual das pessoas. É o pastor. Ele é aquele que se responsabiliza por um grupo de pessoas. Pastor Chico, responsável por cada um de nós. Pastor Rubens, responsável pelos homens. Pastora Ângela, responsável pelas mulheres. Responsável em quê? Em edificar, em cuidar, em abraçar,
instruir. É o pastor. Ele tem que ter cheiro de ovelha. E aí que tá, ó. Se você não gosta de gente, não venha me dizer que você quer ser pastor. Primeiro a gente vai ter que resolver esse problema do seu coração, tratar essas raízes de amargura, para descobrir por que você não gosta de gente. Você já olhou para o irmão? Esse dia o irmão me mandou um gif. Foi um meme lá no Instagram. Quando o pastor manda olhar para o lado e dar um sorriso. Você já olhou para o lado e sorriu desse jeito para uma pessoa no culto já? Olha para o lado assim. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Parece que a pessoa está toda cagada. Ai, que nojo. Tem que tratar, meu irmão. É todo ferido, todo magoado, não gosta de gente. Ah, é porque eu não tenho um dom. Não, você não tem um coração. A gente tem que orar para Jesus transformar a sua vida. Conversa para outro culto. O pastor, ele acompanha o crescimento da igreja. Ele é aquele cara que ganha, discipula, batiza, dá ceia, ensina, consagra e envia. Eu fico muito feliz de começar a ver isso na igreja Pão da Vida. Esses dias eu estava conversando com o Amor, dizendo: Amor, tu lembra de Arthurzinho aqui na igreja? Arthurzinho, quando chegou aqui na igreja, tinha uns 11 anos, sei lá, 10 anos de idade. Chegou no primeiro ano da Pão da Vida. Hoje Arthur é um homem. Acompanhamos o crescimento espiritual dele a longo prazo. Isso é muito bom. Uma das alegrias do pastor é ver uma pessoa aceitar Jesus. Aí você batiza, você discipula, você ensina, dá a santa ceia. E um dia você diz: meu filho, agora vai, deixa Deus te usar. Eu vou fazer isso em nome de Jesus com cada um de vocês. Em nome de Jesus ele vai fazer isso. Vai, meu filho, deixa Deus te usar. Aleluia. Enéas, te farei pescador de homens lá naquelas piscinas que tu for. Aleluia. Próximo dom. Esse aqui vocês vão achar graça demais. Toda vida que eu falei esse dom era uma cachorrada aqui na igreja. Celibato. Ah, as pessoas, rapaz, toda vida que a gente fala desse dom é uma cachorrada. A moça da igreja fala: misericórdia, pastor. Será que você tem um dom de celibato, Arthurzinho? Tem não, né? Arthurzinho fez assim. Ai, Jesus, misericórdia. Quem aqui está solteiro? Levanta a mão, os solteiros. Oh, Jesus. Bora fazer um culto profético, né, meu irmão? Aleluia. Jesus. Aleluia. Vamos fazer, meu irmão. Não tinha um fusquinha do amor, nós vamos fazer o pão da vida do amor. Sem tudo santo, nada errado. Vamos só conversar. Se der certo, nós vai para a gente ora, calma. Vamos lá. O dom de celibato. Olha, eu falei, ó, só falar das solteirices que começa a cachorrada. O dom de celibato são aquelas pessoas que vivem de maneira pura e feliz. Ó, tô terminando, galera. Sem um cônjuge. Essa pessoa, ela não precisa de um cônjuge para ser pura e feliz. Como assim? Todo solteiro tem um dom de celibato? Não. Negativo. Mas o dom de celibato sozinho não faz sentido. É a pessoa que Deus escolheu para ser solteira, para que ela desempenhe de melhor forma os seus outros dons. Os seus outros dons. O apóstolo Paulo era celibato. Jesus Cristo foi celibato na terra. Paulo foi celibato. Então, o dom de celibato é um dom que Deus concede para determinadas pessoas. Para quê? Para que elas tenham mais tempo. Quem aqui é casado e tem família? Nós pregamos assim na igreja: tenha tempo para o seu casamento, tenha tempo para a sua família, tenha tempo para a criação dos seus filhos. A gente não quer uma igreja alienada, você ficar aqui de domingo a domingo, o dia todo, e se esquecendo do seu esposo, se esquecendo da criação dos seus filhos.
Você não casou, tem a responsabilidade. Você tem que prover, você tem que cuidar, você tem que saciar. O marido tem que saciar a esposa emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Tem que prover na vida dos filhos. E tudo isso demanda tempo. Então o celibato, ele vai ter mais tempo para servir a Deus com seus dons. Paulo foi celibato. E Jesus falou sobre o celibato em Mateus 19:11. Vamos lá. Pastor Gabriel, como saber se eu sou celibato ou não? Como saber? A gente vai ver isso no teste para os solteiros. Mas se você sente um desejo, agora, sem cachorrada, sem risada. É um dom, o Espírito Santo deu. No Brasil a gente tem, por exemplo, a Valnice Milhomens, que é uma baita de uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus, tremendamente usada para a edificação do Brasil, e é solteira. Então vamos lá. O celibato, ele não sente esse desejo ardente. Ele não sente essa carência. Ele é pleno na realização da missão dele. No teste a gente vai ver mais sobre isso. E o último dom para a gente encerrar. O último dom evangelístico é o mestre. O mestre é a eficácia e a eficiência no ensino da palavra de Deus. Todo mundo pode ensinar a Bíblia, sim ou não? Sim ou não? Mas existem pessoas que Deus deu um dom. Para quê? Para que na hora que elas ensinem, as pessoas entendam de maneira mais fácil. Um mestre, você não conhece ele pelo grau da sua inteligência, mas pelos seus alunos. Não adianta o cara ser mega inteligente, super sabido, doutor da Bíblia, mas as pessoas que ele fala não conseguem entender nada. Não tem dom de mestre. Ele pode ser ótimo em adquirir conhecimento, super inteligente, adquirir sabedoria, conhecimento como ninguém, mas se ele não consegue transmitir, não tem o dom. Então o dom de mestre são aquelas pessoas que conseguem ensinar do jeito fácil. É um dom que Deus dá para que as pessoas entendam. Todo mundo entendeu? Ele cria analogias, ele pensa em estratégias para que entre na cabeça da pessoa a verdade do reino de Deus. Então o mestre é o professor. Detalhe, dom de mestre não significa mestre naquela, você é o mais excelente, mas é mestre no sentido de ter alunos. Só isso. O mestre é o professor. Ele é o cara que comunica a verdade do evangelho e as pessoas entendem. Eu tenho esse dom aqui, é um dos meus dons mais fortes. Eu gosto de ensinar, gosto de dar aula e fico feliz quando as pessoas entendem, me sinto realizado. É um dom que o Senhor me deu. Esses dias, por exemplo, eu estava explicando para Max a passagem que Jesus falou para a mulher Sirofenícia, chamando ela. Max chegou para mim aqui em cima e disse: Gabriel, Jesus estava chamando a mulher de cachorra? Eu disse: não, meu irmão, tenha calma. Me explique por que ele disse que não era a vez dela. Aí eu fui dizer: imagina só, quem aqui é pai e mãe? Pai ou mãe? Seu filho está morrendo de fome, e você compra a pizza assim, que vai dar para Mossoró todinha comer, mas você compra todas essas pizzas. Seu filho está com fome, mas tem uma criança lá debaixo da ponte que está com fome também, e você tem comida para todo mundo. Você vai dar primeiro ao seu filho ou à criança? Está embaixo da ponte. Ao filho, né? Sim ou não? Vou dar primeiro ao meu filho. Matei a fome do meu filho, o que sobrar eu vou levar para os outros. Não é assim? Só que você chega para dar pizza ao seu filho e ele faz assim: eca, que coisa nojenta, não gosto disso. Mas eu comprei com tanto amor, eu comprei para saciar a sua fome, menino. Não quero não, eu não gosto disso não. Coisa nojenta. Isso era para ter comprado outra coisa, eu não gosto disso. Aí eu disse: já que você rejeitou, eu vou pegar essa comida e vou dar a quem quer. Foi assim com Jesus e os judeus. Os judeus eram os filhos legítimos. Por quê? Por causa de Abraão. Deus chegou com um alimento, com o pão da vida que era Jesus, e foi dar na boca do judeu. Aí o judeu fez: disse, não gosto de pão. Virou a cara. Aí disse: sim, você não quer não? Pois eu vou lá em Mossoró, tem uma ruma de gente que está com fome, e vou dar para eles lá. Aí nós comeu.
Foi isso que aconteceu. Em João capítulo 1 diz: ele veio para o que era seu. Quem eram os seus? Os judeus. Mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então o mestre, ele tem essa capacidade de ensinar uma verdade de um jeito simples, que a pessoa entenda. É esse dom. Encerramos aqui os dons evangelísticos. Agradeço pela paciência. A gente passou 20 minutinhos do horário, mas foi necessário. Na próxima semana a gente vai para isso aqui. Pode passar, Arthurzinho? Era o último. Próxima semana. Eita glória, aleluia. Próxima semana, encerrando a lista dos dons, dons de poder, a manifestação do sobrenatural de Deus. Lembra que eu falei para vocês que cada dom reflete uma pessoa da Trindade? Dons de criação, Deus Pai; dons evangelísticos, Jesus; dons de poder, o Espírito Santo. Próxima semana, profecia, falar em línguas, interpretação, milagre, cura. E a minha oração é: Jesus, não deixa só nós ensinar não. Aleluia. Quero terminar o culto daquele jeito, meu irmão, que vocês estão ligados. Jejuem por essa causa. Semana que vem, os dons de poder. Semana que vem a gente conclui a lista dos dons. E na última semana a gente vai fazer o teste. Não sei se faremos na quinta-feira, tá bom? Tem um testezinho, que é uma prova. São 180 perguntas. Não é difícil. Garanto para vocês, a gente vai explicar, mas leve em média 1 hora, no máximo, para fazer. Quem está vindo toda quinta-feira vai levar uma meia hora, 40 minutos, porque já entendeu algumas perguntas. Mas em média é isso, 30 a 40 minutos. Esse teste, não sei se faremos na quinta, por causa do horário, que eu quero explicar bem para vocês como é o teste. É o teste oficial, o teste dos dons. Ele vai lhe ajudar, é uma ferramenta para lhe ajudar a descobrir os dons que Deus colocou em você. Então, nesse teste, você vai responder as perguntas, preencher o gabarito e vai dar a pontuação dos dons manifestos e latentes. Só que como isso leva tempo, talvez a gente teria um sábado à tarde para fazer. Ainda estou vendo ainda com os irmãos para ver qual dia que a gente vai fazer, mas basicamente é isso, tá certo, gente? Próxima quinta-feira a gente encerra a listinha dos dons e na outra a gente aplica o teste. Vamos ficar em pé para a gente orar? Glória a Deus, aleluia. Vocês aprenderam muito com Jesus hoje? Diga amém. Glória a Deus. A nossa oração, gente, é que não seja somente conhecimento. Tudo que o Espírito Santo ensina para você, Ele ensina para que você coloque em prática. E como Enéas falou no início do culto, ele disse: rapaz, eu estou vendo vários pastores, e eu oro para que isso seja uma verdade espiritual sobre a vida de cada um de vocês. Que mesmo não fazendo o teste, antes de fazer o teste, você já pode ir orando e dizer: Deus, vai me mostrando, vai me revelando, vai ardendo no meu coração. A Bíblia diz que um anjo apareceu a Paulo e disse: passa a Macedônia e vem ter conosco. O anjo apareceu e disse: eu tenho uma missão para você. E será que isso não pode acontecer hoje? Talvez não um anjo chegar, mas o Espírito Santo dizer: eu tenho uma missão para a sua vida, eu tenho um lugar para você conquistar, eu tenho pessoas para você falar, eu tenho corações que precisam ouvir aquilo que eu coloquei na sua vida. A única pergunta sobre os dons do Espírito Santo é quando Isaías vê lá do céu o Senhor dizendo: quem enviarei? E quem há de ir por nós? A nossa obrigação não é perguntar: Senhor, será que eu sou capaz? É só dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, vamos orar. Pai, no nome de Jesus eu oro, eu te agradeço, eu te louvo, Jesus, por mais uma quinta-feira de ensino.
E peço, meu Deus, que cada palavra aqui seja, Senhor Jesus, consolidada no coração de cada irmão pelo Teu Espírito Santo. Mas não somente, meu Deus, para conhecimento, mas que seja para uma prática real. Ó Espírito Santo de Deus, eu oro para que cada pessoa que aqui está encontre, Senhor, um propósito no reino. Sinta a alegria de Te servir. Sinta a alegria de ser usado. Usa, Senhor, eles nos lares. Na hora que eles chegarem em casa, dê a eles palavras sábias de autoridade. Quando eles chegarem no local de trabalho, quando eles, Senhor, chegarem em qualquer ambiente, usa, Senhor, os Teus servos. Que nós possamos ser usados pelo Senhor. O Senhor é o dono da nossa vida, e eu sei que o Senhor quer fazer por nós. Eu sei que o Senhor já fez muito por nós. Eu sei que o Senhor fez muito para a nossa vida, mas a nossa oração hoje é: faz através de nós, Jesus. Faz através de nós, Jesus. Faz através de nós. Cure os enfermos, meu Pai, através de nós. Deus, batize as pessoas através de nós. Deus, enche as pessoas através de nós. Que nós possamos ser, Senhor, um canal de bênção na vida de cada pessoa que nos encontrar. Que cada pessoa que chegar perto da gente sinta a Tua presença. Veja em nós a imagem e a semelhança de filhos de Deus. Sinta, Senhor Jesus, a Tua vida na nossa. Que a gente faça como Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu quero encerrar essa oração, Senhor, dizendo: começa a despertar pessoas aqui. Começa a despertar corações aqui. Começa, Senhor, a mostrar causas, mostrar necessidades, mostrar pessoas. Faz com que as pessoas saltem dos olhos e elas vejam e vão lá e curem, vão lá e preguem, vão lá e sejam usados. Apresenta, Senhor. Usa, Senhor. É isso que eu oro e te peço no nome de Jesus. A igreja diz: aleluia, queridos. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e as maravilhosas consolações do Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje e sempre. A igreja diz: que Deus abençoe a vida de vocês.